Hoje nós vamos falar sobre a grande descoberta do século e você provavelmente deve saber sobre essa informação. Você já ouviu falar sobre pedras que produzem energia e não estão ligadas em nenhuma bateria, em nenhum capacitor, em nenhuma fonte de energia? Pois bem, eu tenho vídeos para mostrar para vocês sobre essas pedras e aqui eu vou dar uma palhinha só para vocês poderem ver aqui, ó. Aqui é basicamente uma dessas pedras em experimento, ó. A pessoa, olha só, ela pega uma dessas pedras, coloca dois fios e aqui tem uma lâmpada. Ao encostar na pedra, a lâmpada liga, né? E essa é uma das grandes descobertas do século. Nós temos mais vídeos para trazer para vocês. Tá? Só nesse vídeo aqui eu devo ter pelo menos 4 vídeos de documentários dessas pedras. Mas e a origem dessas pedras? De onde que vêm essas pedras? Será que o mundo no passado já teve algum registro histórico de pedras como essa? Digo mais, existem a tabela periódica a qual você conhece os elementos é uma tabela periódica capada, é uma tabela periódica que não tem todos os elementos do mundo, mas sim todos os elementos que eles querem que você saiba. Ou seja, alguns elementos eles não vão permitir que você saiba, né, a origem desses elementos. Por exemplo, o povo de Tartária, que foi a última civilização precursora à nossa, utilizava um composto chamado mercúrio vermelho. Diferente do mercúrio vermelho de hoje em dia, que eles basicamente fazem uma brincadeirinha de criança, o mercúrio vermelho, você misturava mercúrio, ouro e um outro congruente e você produzia uma energia que durava centenas de anos. Então, por exemplo, os navegantes, para eles poderem saber se eles estão chegando na Bahia ou não, existiam torres de boia que ficaram luminosas mesmo à noite, e essa iluminação vinha do mercúrio vermelho. Então, boa parte da civilização de Tartária utilizava como fonte de luz o mercúrio vermelho. Você produzia, é como se fosse um neon. É como se fosse aqueles brinquedinhos que você quebra e praticamente ilumina durante um certo tempo. Só que o mercúrio vermelho ele ilumina por centenas de anos. Literalmente centenas de anos. E só é prejudicial aos seres humanos em contato com a pele. Se não tiver contato com a pele, não é prejudicial de forma nenhuma. E basicamente, né, a elite das trevas decidiu que o mercúrio vermelho deveria ser retirado praticamente aí das escolas, retirado dos artigos científicos e muito menos proibido o uso do mercúrio vermelho. Por quê? Imagina você produzir uma lâmpada que fica 100 anos acesa e que mantendo o fator decaimento lá em cima. Ou seja, a lâmpada ela fica 100 anos acesa e ela não enfraquece a sua luz, ela mantém a mesma força da luz. Pô, você ia quebrar a companhia de energia elétrica, os fabricantes de lâmpada, você ia quebrar o comércio. Então, esse nível de liberdade, eles não querem dar para você. Então, o mercúrio vermelho ele foi removido, apagado da história. Você não consegue mais procurar sobre esse assunto. Não consegue mais. E, basicamente, consistia numa lâmpada que ficava acesa 100 anos. Então, eles usavam o mercúrio vermelho para tudo quanto é coisa. Desde de Zeppelin, que são aqueles balões que flutuam no céu, até mesmo na navegação marítima. Tá? E, claro, né, eles não iam deixar que as pessoas tivessem esse nível de liberdade. Pois bem, esse aqui é um mapa antigo que registra um pouco sobre como era a Terra no passado. Esse mapa não representa a Terra. Esse mapa representa uma região da Terra. Então, por exemplo, você vê ali a área da Ásia, você vê a área da Pérsia, você vê, por exemplo, a área da África, mas é uma pequena região. Você não vê um mapa do, por exemplo, o Brasil, Estados Unidos, Austrália, não aparecem nesse mapa. Esse mapa faz menção e referência
a uma região, tá bom? Coloca na sua cabeça. Esse mapa é um mapa de 1513, se não me falha a memória, que foi feito por, eu acho que não foi por Urbano Monte, foi por uma outra pessoa, eu não sei se foi o Marco Polo, depois eu posso me informar direito. E nesse mapa, o que eu acho interessante aqui é o centro desse mapa. Mas qual é a importância do centro desse mapa? Né? Olha só, ele diz o seguinte, que no centro da Terra, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, no centro da Terra existe uma montanha magnética. Muitos vão chamar de Monte Meru. Provavelmente você não vai ter informações detalhadas sobre o assunto, mas Monte Meru é uma montanha magnética. E basicamente é uma montanha, inclusive essa montanha ela apareceu no filme Godzilla vs King Kong, que o King Kong ele adentra no centro da Terra, lá na Terra Oca, por essa montanha. E aí ele chega e encontra essa montanha de mineral. Dentro dessa montanha, o minério ele é sololuminescente, então ele produz energia, ok? O contato de uma pedra com a outra produz energia, então é uma montanha que é iluminada. E, pasmem os senhores, esse material também, quando ele adentra no centro da Terra, ele encontra uma coisa chamada hoje como gravitron, que é um mineral que é capaz de levitar. Então, assim, não existe gravidade, existe densidade dos materiais. E o campo magnético ele influencia a densidade dos materiais. Se você tem uma pedra, um composto, que ele atua no campo eletromagnético, ele influencia no campo magnético local, ele consegue levitar. Então, por exemplo, existiu uma pedra no passado chamada gravitron. E essa pedra, ela não só levitava, como se você pisasse nela, ela exerceria mais força para levitar. Então, por exemplo, cidades voadoras inteiras poderiam ser construídas se a fundação dessas cidades tivessem essa pedra mineralizada, que era o gravitron. Hoje, gravitron virou um objeto de micro-ondas, cara. É brincadeira, né? Então, praticamente, era o famoso gravitron. E aí nós temos aqui alguns vídeos que eu preciso trazer para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro vídeo que eu acho que é importante é esse vídeo aqui, ó. Basicamente, foi descoberta essa pedra. Se você encostar o polo positivo e negativo, ó, você acende. Deixa eu ver se a imagem está saindo boa para vocês. Tá, a imagem está sendo boa. Você acende, ó. Basicamente é isso. Se você encostar o fio, você acende a lâmpada, tá vendo? Então, isso aqui é um dos experimentos, tá, pessoal? Mas ainda tem mais experimentos ainda. Por exemplo, ó, nós estamos tendo... Esse vídeo aqui está rolando pela internet, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai aparecer direitinho para vocês aqui, ó. Olha só esse vídeo aqui, ó. Pega uma pedra, foi descoberta, você encosta um fio positivo e você encosta um fio negativo. Ó. Ele vai encostar um fio positivo e vai encostar um fio negativo e a pedra vai acender, ó. O LED vai acender. Tá? Então essa é uma grande descoberta do século. Ó. Essas pedras que produzem energia. Ele solta, ele encosta. Eu quero ver se a imagem tá mostrando para vocês. Tá mostrando. Então olha só, ele solta, encosta e praticamente vai produzindo energia. E não só essa pedra, mas a gente tem mais imagens também, pessoal. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Olha só. O cara veio aqui, ó. Ele está extraindo. Deixa eu ver se a imagem está de boa, está focada. Ele está extraindo a pedra. Extraindo a pedra, olha só. Ele está mostrando a pedra que foi extraída. Aí ele mostra lá ó, que ela está acendendo ó, com LED. E depois, ó, olha que coisa interessante. Deixa eu avançar aqui, ó. Ó, o cara pega uma pedra na outra, que está com polaridade, com a mesma polaridade, ó. Olha só. Olha o que acontece. Rapidamente a pedra ela começa a entrar em curto, ó. Olha só.
E esse é um grande achado. Dificilmente você vai ver isso na televisão. E se aparecer na televisão, vão dizer que é fake e blá 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 blá. Você já conhece a história, né? Mas olha que coisa interessante. E isso já estava presente, já era conhecido desde o século XV, tá? Desde o século XV. A gente tem mais uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas é a mesma coisa, né? É praticamente a mesma coisa. Então olha que pedrinha interessante. O cara me chega, ó. Eu não sei se a imagem dá para você ver aí, ó. Olha só. Ele vai lá e está iluminando, ó, utilizando aquela pedra. E isso já era conhecido, tá? O Monte Meru, ele já era conhecido. Deixa eu voltar aqui agora para o mapa, para a gente falar um pouco mais sobre o assunto aqui, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Tá, pois bem. O que é importante você entender sobre esse assunto, tá? O que é importante? Houve deixa eu focar minha câmera. Houve uma descoberta de uma pedra que produz energia. Essa pedra, ela tem os elétrons livres que estão organizados de tal maneira que produzem energia elétrica. E ao mesmo tempo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A verdadeira energia, ela não dá choque. A verdadeira energia elétrica, você seria capaz de botar a mão no fio e não tomar choque. Nós só tomamos choque hoje com a energia elétrica porque simplesmente eles permitiram essa energia imunda que nós utilizamos. Nikola Tesla, quando ele começou a estudar sobre energia elétrica, ele percebeu que os seus projetos tinham alguma coisa errada. Porque não é possível que dava choque a energia elétrica. Não era para dar choque. Tanto é que o Nikola Tesla, ele tem uma imagem, Nikola Tesla, eletricidade. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem dele aqui para vocês verem. Essa imagem aqui é real, ela foi fotografada. Eu vou colocar a imagem para vocês verem aqui, ó. Olha só, não é a verdadeira energia elétrica não é para você ser eletrocutado, ser torrado. Não era para isso acontecer. Então o Nikola Tesla ele tinha ciência que a energia que estava sendo desenvolvida era uma energia horrorosa. E aí, um dos últimos experimentos do Nikola Tesla, que muitos atribuem como energia livre, que ele usa o campo magnético da Terra para a produção de energia, é uma lâmpada que acende sozinha e que você consegue pegar na mão, sem tomar choque. Então, por exemplo, o último experimento do Nikola Tesla, antes da queda, do declínio, ele levou o seu investidor a uma montanha, tinha a torre de Tesla, ele produziu energia sem fio, e aí as lâmpadas que estavam ali espalhadas, elas começaram a acender. E aí o Nikola Tesla falou, pega uma lâmpada. E o cara falou, mas essa lâmpada é incandescente. Porque não tinha lâmpada LED naquela época. Então ele iria queimar a mão. Se ele botasse a mão na lâmpada incandescente, ele iria queimar a mão. E o Tesla falou, não, você não vai queimar a mão. Pode pegar. E aí ele pegou, mesmo a lâmpada incandescente, ela estava fria, ela não estava quente. O que faz a lâmpada ficar quente é a resistência. A resistência para o elétron poder passar. Isso que faz ela ficar quente. E aí o Nikola Tesla descobriu uma energia que não eletrocutava, não dava choque, e ela não esquentava, não gerava resistência. Então o cara botou a mão na lâmpada, mesmo incandescente, não queimou e a lâmpada ainda estava acesa, sem a fiação elétrica. É um experimento magnífico, mas né, o investidor satânico das trevas, ele pensou assim, como que eu vou cobrar das pessoas se simplesmente não tem vínculo com as pessoas? É uma coisa muito simples, bota uma torre de Tesla, todo mundo tem energia livre. Nós não queremos isso. Aí foi pro lado do Thomas Edison, que é essa energia horrorosa, tem que ter transformador, toda essa imundície que nós usamos hoje, fio para tudo quanto é lado, porque não permitiram a energia limpa. E a energia elétrica não era para apresentar resistência, não era para aquecer, não era para eletrocutar. Ela era para ser assim, ó, o cara lendo um livro e os raios em volta dele. Era para ser assim a energia elétrica. Só que ela infelizmente foi boicotada. E aí nós temos a experimento do Nikola Tesla, inclusive vou colocar a imagem para vocês verem aqui, ó.
O Nikola Tesla segurando um raio na mão. O Nikola Tesla segurando um raio na mão. Ele produziu energia, a energia se transformou num raio e ele estendeu a mão. E ele foi eletrocutado por esse raio e não caiu duro. Por quê? Porque é uma energia positiva. É uma energia, essa é a verdadeira energia elétrica que nunca vai ser apresentada aos seres humanos. Infelizmente, nunca vai ser apresentada, tá? E aí, a torre que eles utilizavam, deixa eu colocar para vocês aqui verem uma imagem, era essa torre aqui, ó. Essa que foi a torre, né, utilizada para produzir energia elétrica, que usava o campo eletromagnético aí, tá, da Terra. Então, o Monte Meru, ele é basicamente um centro da Terra, como se fosse o Polo Sul, o Polo Norte, peço perdão, tá? E ali tivesse uma montanha de um certo tipo de metal, que é exatamente esse metal que vocês viram. Ele acende, tá? E, de certo modo, eu não sei se dizer se é o mesmo componente do gravitron. Pode ser que não seja. Mas, por exemplo, o almirante Richard Burns, que fez uma operação chamada Fishball Paperclip, que foi basicamente, ele foi para a Antártida, depois ele escreveu um livro, que só que somente quando ele morreu o irmão dele divulgou o livro, e inclusive ele foi severamente interrogado, porque no rádio dizia que ele tinha encontrado alguma coisa lá dentro. Pois bem, o almirante Richard Burns, ele viajou para o centro da Terra, encontrou com civilizações anteriores à nossa, e ele nitidamente viu essas pedras produzindo energia e também essas pedras levitando. Tanto é que ele subiu numa plataforma de levitação e essa plataforma de levitação atravessou a cidade com ele. É como se fosse aquela plataforma do surfista platinado. Sabe, o surfista platinado ele tem uma plataforma que ele surfa no ar. Ou aquele cara do skate, daquele De Volta para o Futuro, o cara tem um skate que levita na Terra. É a mesma coisa, ele subiu numa plataforma e a plataforma levou ele até o lugar da reunião. Então, praticamente, esse tipo de mineral ele está fortemente resguardado no mundo. Fortemente resguardado. E essa galerinha que descobriu os minerais, você pode ter certeza que o exército vai bater nesse lugar, vai detonar tudo para poder tirar essas pedras dali, vai, sabe, isolar o local e ó, nunca aconteceu. Né? Porque a humanidade não precisa saber que existe uma pedra que produz energia elétrica. Imagina, você bota uma pedra perto de sua casa, liga o fio e se alimenta a sua casa. Os caras eles não vão deixar isso tão barato assim, né, meu? O sistema sempre quer te escravizar, te dominar e te subjugar, não permitindo que você saiba além daquilo que eles querem que você saiba. Então, infelizmente, dificilmente você verá um estudo sobre essas pedras, e muito pelo contrário, né? Daqui a pouco ele some com as informações. É igual a Arca de Noé, que foi encontrada na Turquia. O exército confiscou o planeta de todo mundo. Não deixaram ninguém botar a mão. Virou uma área de proteção do exército, onde foi encontrada a Arca de Noé. Meu irmão, eles não vão deixar você saber a verdade, né? Infelizmente é isso. Bom, tu vê uma arca gigante e basicamente umas portas de 9 metros, você fala assim, porra, o ser humano não tinha 9 metros de altura, uma cama de 9 metros de madeira, você, pô, peraí, tem coisa errada, não tinha 9 metros. Tinha, a gente é que não sabia. Então, basicamente, eles não iam deixar passar barato. Então, muitas das coisas, eles vão tirar a informação mesmo, tá? E essas pedras energéticas, elas são um achado e tanto. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, primeiro link aqui embaixo na descrição, você vai ver estudo de casos de pessoas que tiveram sucesso mesmo nesse mar de lama que é o Brasil, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.